Vamos continuar. Aí vamos continuar, né? Vamos continuar. Continuando. O outro vídeo foi interrompido por causa do tempo e agora vamos começar de novo. Então, esse deve ser o 11.2, né? Esse deve ser o 11.2, veganos, não veganos. Veganos e não veganos. Ano novo, né? Então, continuando o 11.1, nós vamos continuar, tá, gente? Agora, quem quiser entender vai ter que assistir o anterior, porque no anterior eu colocava, ai meu Deus, eu não posso lidar com tudo. No anterior eu colocava assim, a situação do ser humano, né? A situação das nossas condições, o ódio das nossas condições humanas que nós viemos para aprender a lidar com os nossos limites. Eu expliquei o que acontece e nós estamos querendo o quê? Trabalhar aonde vai acabar com o que desencadeia seres humanos violentos, né? Então, eu estou explicando a condição humana. Estou ajudando aqueles que são muito ligados em religião e que as religiões dizem, mas se você sentir ódio, se você sentir isso, se você sentir aquilo, ensina as pessoas a negarem esses tipos de sentimentos porque são pecados, são não sei o quê. E eu estou falando de seres humanos. Estou falando das leis naturais, da natureza, construtivos do universo, que os ateus, as ateias não gostam de ouvir o nome Deus. Então, ouçam a força superior, né? Todas essas nossas capacidades foram desenvolvidas por essa força superior, que nos torna superior quando nós desenvolvemos essas capacidades e as usamos para o bem, né? Então, o que acontece? Não é você negar aquilo que está como preconceito na sociedade. O ódio, não sei o quê. Não é negar. Também não é alimentar, entendeu? E aí, o que acontece? É necessário que o ser humano se autoconheça. Eu falei também a respeito de que o quê? Que você precisa se autoconhecer, saber quem você é. O que são essas suas capacidades? Como você pode usá-las? Como você deve usá-las, né? É aquele caso o plantio, quando você desenvolve as suas capacidades, que você conhece as suas capacidades, na hora de usar, você vai estar fazendo um plantio. Esse plantio, ele é livre. Ele é livre. Não é livre de causa e efeito, mas ele é livre. Você planta o que você quiser. Mas na hora de colher, a colheita é obrigatória. E o que acontece? Você vai colher aquilo que você plantou. E, inclusive, isso é uma coisa também que eu venho trabalhando, porque essa coisa negativa que existe no orbe, ela procura negar a natureza, como eu disse, o planeta, que o planeta é um planeta, um paraíso terrestre, é um planeta riquíssimo. E nós, seres humanos, viemos para aprender e não para sofrer. E não por conta de violências. Então, o que acontece? Não quero fugir aqui, meu Deus. Isso, o ser humano precisa se conhecer. Então, falei a parte da psicologia e eu expliquei também que, infelizmente, a área da psicologia, ela está muito embaixo. Muito embaixo. Mas isso vai fazer o quê? Com que nós venhamos a conhecer o que é realmente a psicologia, o que é essa natureza que foi criada, uma ciência que foi criada para nos ajudar, como Jesus que veio nos ajudar a desenvolver capacidade. E a psicologia, ela é como se fosse um Jesus, entendeu? De nos ensinar a nos libertar. Libertarmos como seres humanos, sabermos quem nós somos e poder escolher como usar essas capacidades, termos conhecimento, né? E eu estava dizendo, não negue o que você está sentindo. Sabe? Não se deixe levar por preconceitos errôneos, sabe? De religião, de não sei o quê, de não sei o que mais. Por quê? Porque nós somos humanos e os sentimentos naturais
O ódio, ele é um sentimento humano, natural. O que nós não devemos é o quê? Alimentar o ódio. Porque o ódio gera a violência. Mas existe aquela violência silenciosa também. Entende? Que ela é uma violência, ela é a psicopatia, por exemplo. A psicopatia comete violência porque ela usa a pseudo-calma, né? De maneira, de formas, aí entra a parte racional, inteligência e tudo mais. Então, o ser humano precisa se autoconhecer geral, física, emocional, mental e espiritual. É necessário para que você seja livre, e a psicologia existe para isso, para ajudar a libertar. Infelizmente, nós vemos profissionais, quer dizer, pessoas que se intitulam profissionais na área de ajuda da psicologia, e elas querem o quê? Dominar e não libertar. Elas têm dom de desenvolvido? Tem. A inteligência desenvolvida? Tem. Elas conseguem sensitivo? Eu ser sensível, eu sinto às vezes as coisas, né? E a pessoa desenvolveu o sensitivo. Ela percebe a situação do outro, mas não ajuda. Ela quer dominar. Ela quer ter o outro na sua mão. Entendeu? Olha, tá até aparecendo aqui a comunidade vegano pobre. O vegano pobre, eu pedi pra gente fazer um vídeo, sabe, ao vivo, ninguém procurou. Então, gente, a continuação, né? Então, quando eu criei o vídeo, o 11º, o 11, foi numa sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, né? Ano novo, veganos, não veganos. O que acontece? Eu queria fazer esse vídeo, eu no dia que eu ia colocar o vídeo, que eu tava gravando, eu pensei assim, naquele momento que eu cheguei, né? Eu queria fazer esse vídeo hoje, que eu passei baixo, ainda lá pelas 5 horas da madrugada, quando cólicas, dor de barriga e diarreia me pegaram, mantiveram-me na PRI por mais ou menos uma meia hora. Ah, mas e o que é isso? O que vocês iriam dizer? Ah, mas e o que é isso? O que isso tem a ver com veganismo? A situação de pessoas que conseguimos parar de comer carne animal e pessoas que não. Eu digo para vocês, gente, eu vou tentar explicar para vocês. Eu senti diarreia porque, eu não sei se eu expliquei para vocês, que meu organismo, de tanto eu parar de comer, por exemplo, de tomar o leite, né, animal, o meu organismo, ele desenvolveu aquela, como é? Que é resistente à lactose, né, não quer lactose. Então, eu sinto diarreia, dor de barriga e tal, não sei o quê. E nesse dia aqui, eu comi queijo. Por isso que eu quero explicar para os seres humanos que eu não estou aqui para passar a mão no erro de ninguém e nem para julgar ninguém. Porque eu sou humana, eu aprendi a lidar com as minhas capacidades, com o meu eu, sei quem eu sou. E por eu não deixar ninguém vir falar por mim, é que eu não sou bem aceita nos lugares. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe quem são. Elas são produtos do meio, elas aprenderam a obedecer o que o meio exige delas. São pessoas que são cegadas, ensurdecidas, não têm olhos para ver, não têm ouvidos para ouvir, mas porque estão entorpecidas, insensibilizadas e com os conceitos todos deturpados. Então, a nossa sociedade está do jeito que está por isso que a gente tem que voltar à nossa essência, saber quem nós somos para saber como reagir às nossas ações. Então, tipo assim, eu disse, eu nunca deixei de gostar de carne, mas eu parei de comer quando eu acordei, né? Quando eu despertei para a realidade do que era aquelas situações que é para o meu prato. Com relação aos laticínios, aos outros produtos, o leite, cada vez que eu vi o desespero de um bezerro querendo mamar numa vaca, e na mamãezinha dele ia colocado um negócio no nariz para ele não poder chegar na teta. Para quê? Para dar o leite
para um bando de marmanjos. Quem? Nós? Marmanjos, que não precisamos do leite. Aquele leite, ele é da vaca. Aquele leite, ele é do bezerrinho. Eu sou mãe. Você que é mãe, como você se sentiria se alguém quisesse usar o teu leite para comercializar? Tem mãe que comercializaria aí tranquilamente. Ninguém está negando a realidade que está no nosso orbe. Mas eu pergunto para mães de verdade, o que você sentiria se alguém quisesse comercializar o teu leite e negar para o teu bebê? Hã? Gente, eu vi aquilo, eu chorava, eu chorei, eu senti. Mas por quê? Porque eu desenvolvi capacidade. Eu tenho capacidade, eu sou humana. Como todos viemos para desenvolvermos as nossas capacidades, sermos humanos e aprendermos a lidar com elas. O que não está acontecendo. Por isso, nós não temos o direito de julgar o outro, porque muitas pessoas não estão desenvolvendo essas capacidades. Eu desenvolvi, entendeu? Eu desenvolvi e eu fiquei entorpecida por um tempo. Por quê? Porque eu não conseguia, como eu disse, eu não conseguia assimilar, associar que eu vi em filmes animais, cavalos naquelas guerras sendo caídos no chão, bichos sendo mortos. Eu vi até, como é que se diz, no filme indo para matar, né? Mas eu não associava, aquilo era filme. Sabe como eu aprendi, gente, a desenvolver a realidade? O nosso pai, ele dizia pra gente não assistir só novela. E assistir a novela quando ele estava. Por quê? Porque ele fazia o discernimento do que era fantasia, do que era realidade. E nos obrigava assim. Ele exigia, ele falava que a gente devia assistir o jornal local, o jornal nacional, para saber o que estava acontecendo nos outros lugares. Que aquilo que estava acontecendo nos outros locais, apesar de não estar pertinho da gente, era uma realidade. Isso ajuda a desenvolver no ser humano a realidade. A criança precisa ter uma orientação de adultos que conheçam a vida, que conheçam a realidade, causas e efeitos. Não estão ali para mandar, estão ali para amar e ajudar a desenvolver essas capacidades saudavelmente na criança e no adolescente. Mas o que está acontecendo? Nossas crianças estão sendo robotizadas, nossas crianças estão sendo tornadas zero à esquerda. Então, quando elas cresce o corpo humano, eles crescem no tamanho da altura, mas a mente está bloqueada, a clareaudiência está bloqueada, a clarividência está bloqueada, a capacidade do raciocínio intelectual está bloqueada. E estão sendo levados, as nossas crianças estão sendo levadas para escolas onde tem professores fazendo campanhas políticas, sabe? Tratando de coisa que não é de criança. Coisa de criança é coisa de criança, sabe? Criança tem que estar completamente protegida contra aquilo que não é de criança. Tanto, gente, que eu não gosto de mentir. Eu nunca gostei de mentira. Eu aprendi isso na minha casa, meu pai, por amor, porque quando a gente ama, a gente ouve aquele que nos ama e que nos educa. Sabe? Então, meu pai, eu sentia, sabe, que ele falava com a necessidade de não mentir, de não ser... Então, eu assimilei, eu desenvolvi capacidade. Isso toda criança precisa ter, sabe? Na escola, dentro de casa, na escola e na sociedade. Cuidado, pais e mães, com quem você deixa seu filho passar horas de entretenimento. Cuidado! Sabe, a maioria dos pais, eu vi isso depois de grande, gente. Porque na minha casa, meu pai não gostava que a gente fosse sozinho para casa dos outros, não ia para casa de vizinho. Tanto que nós tínhamos um vizinho que eles eram nossos vizinhos e tinham praticamente a nossa situação. Pais separados. O pai era casado de novo, ou seja, vivia junto com outra pessoa. E lá eles tinham uma irmã postiça também. Postiça não, era postiça deles, não era meia-irmã. E nós tínhamos uma meia-irmã.
que a gente nunca considerou minha irmã, a gente sempre considerou irmã. E lá a gente ia. Foi lá, gente, que eu comecei a fumar. Entendeu? Foi lá que eu comecei a fumar. Nessa época, a escola não dava vazão para o bombonzeiro vender cigarro na frente do colégio e nem para os alunos. Depois é que isso começou a acontecer, sabe? Então, eu desenvolvi, e todas as crianças têm que desenvolver. Então, a gente não ia para casa dos outros. A gente tinha ele tinha um zelo, né? Sempre teve zelo. Era uma liberdade controlada. Porque pai e mãe precisam estar observando tudo que a criança e o adolescente. Para quê? Para saber se eles estão no desenvolvimento natural. É só isso, gente. Tem muito mais para falar a respeito da condição de criança e de ser humano, né? Mas bora voltar aqui, porque está envolvendo a área do veganismo e do não veganismo. E eu quero que as pessoas entendam que aqui eu não estou nem para vegano e nem para não veganos. Eu estou aqui para seres humanos e que o ser humano não vegano, ele só vai poder se e dizer que ele fez uma escolha quando ele tiver consciência de quem ele é, do que ele escolheu. Porque, gente, desde o início da história, o ser humano vem sendo induzido a culturas que ele não escolhe. É o diz que disseram, é o costume. Eu posso dizer para vocês que, por exemplo, essa situação da cultura da crueldade, que é um termo que o veganismo criou, a cultura da crueldade, ela é um vício. Ela é um vício. Comer carne, o gosto de tudo que vem do animal, da carne, de origem animal, tudo se torna um vício. Porque, como eu disse, nós somos criados para perfeição. Então, o nosso organismo, ele tem várias capacidades. Essa capacidade do paladar, essa capacidade do gosto, associado à área psicológica, à área psíquica, à área cultural, que é o produto do meio, isso forma um contexto que fica muito sério no ser humano. O ser humano perde a sua autonomia, a sua liberdade de escolha. Ele não sabe escolher. Ele pensa que sabe escolher, mas ele não se autoconhece. Ele não conhece a natureza humana, ele não conhece a natureza do planeta, ele não conhece outras naturezas. Então ele não sabe que ele está sendo induzido. E eu posso afirmar para você, gente, é um vício. É um vício que associa a área emocional também, né? Porque quando você é criança, por exemplo, você come produtos de origem animal, então aquilo vai começando a impregnar na tua condição. E o que acontece? 50 anos, 60 anos. Quando você descobre o que está acontecendo, é pior do que a droga química, do que a cocaína, a maconha, no sentido de que, por exemplo, a cocaína, a maconha, você sabe que aquilo faz mal, né? E o vício, ele se desenvolve de outro jeito. E esse vício de comer produtos de origem animal é um vício que ele pode mexer com tua mente, com teu psicológico, contigo. Por quê? Porque envolve a vida de outro ser. Entende? De outro ser que tem um organismo que nem o seu. Tem coração, baço, rim, aparelho urinário, tudo. Ele sente, ele ri com você, ele brinca com você. Então, quer dizer, tudo que já foi descoberto a respeito dos animais, gente, é como eu disse no outro vídeo, que o que acontece a muitos seres humanos não vão admitir que aprenderam errado. Por quê? Porque muitos já estão viciados. E esse vício nega a vontade de mudar. Tem que fazer um tratamento realmente, gente. É um tratamento mental, psíquico, emocional, sabe? E físico, que é o alimento do corpo, né? Por exemplo, nós vivemos desde o início pagando para ingerir produtos que fazem mal, como o açúcar, por exemplo, né? Inclusive, gente, olha, sobre o açúcar, eu até indico para vocês, sabe,
o livro de um vegano, tá? Um livro de um vegano, entendeu? Que não por acaso ele é meu filho. Ele fala sobre... Ele é vegano, a família dele é vegana, que eu acabei de falar, eu, os veganinhos. O veganinho, meu neto, que nunca comeu nada de origem animal. E ele também trabalha a respeito do açúcar. As pessoas pararem de comer açúcar. Açúcar não faz bem. Por que a maioria de nós não sabe disso? Isso aí é com vocês para refletir, porque o açúcar não é parte do veganismo, né? Mas eu posso dizer para vocês que o açúcar, ele também faz parte desse vício que nos leva a sentir vontade daquilo que a gente comeu a vida inteira, se viciou a vida inteira. Uma coisa está muito interligada com a outra, entendeu? Para muitas pessoas. Então, cada um tem o seu processo. E eu me ofereço para aqueles que queiram, sabe, uma mão, uma dica, uma ajuda, um apoio, sabe? Para poder entender certas coisas. De verdade, gente, eu ofereço minha ajuda, entendeu? Mas não deixem de estudar. Não deixem de estudar. Se autoestudar. Vocês vão ver que vocês vão descobrir em vocês não só coisas ruins, não. Vocês vão descobrir coisas maravilhosas, gente, que faz a felicidade, que faz uma liberdade. A liberdade, ela começa no interior, né? Muita gente está presa. A nossa sociedade está presa. Prisões mentais, prisões emocionais, prisões de culturas que são ditas pelo disse que disseram. Ninguém praticamente, tá? A maioria não sabe que é induzida e influenciada e não faz escolhas, né? Então nós temos que parar, gente, com isso, por favor. Tô usando aqui o veganismo para parar com essa briga dos não veganos com veganos, entendeu? Porque a gente não quer brigar. O que a gente quer? A gente quer evoluir. A gente quer fazer o bem para nós, para aqueles que a gente ama. A gente tem que se amar. Quem não se ama não pode amar ninguém. Não é verdade? Então, envolve tudo. Agora, se você vai deixar de comer carne, você não vegano, se você vai deixar de comer carne ou não, isso você vai saber quando você se autoconhecer, você conhecer quem você é e se você quer ser uma pessoa livre ou uma pessoa bitolada, uma pessoa controlada pelo ser produto do meio, um meio que tá porco não, tá sujo, porque tem porquinho limpo hoje, né? Então, aí o que acontece, né? Observação, como eu disse, eu não estou aqui para julgar ninguém, sim para ajudar quem queira realmente, né? Observação 1.1. Consciência tem a ver com consciência e por que uns temos e outros não. Por que uns temos consciência e outros não? Não, todos temos consciência. Por que nós uns usamos e outros não? Entendeu? Eu conheci um amigo que dizia para ele: não tem juízo. Juízo eu tenho, Denise, o que falta é usar. Tem pessoas que param pelo veganismo, outras por algum problema de saúde ou estética. Então, não é exatamente o veganismo, sabe? É a tua condição de ser humano, a tua condição, quem tu és, como tu vives. Observação 2. Como funciona a psique humana e nesse caso? Se você não conhece como funciona a psique humana, você não vai poder se autoajudar. Você tem que saber como funciona a psique humana. Olha, muita gente diz, olha o inconsciente, eu vou falar rapidinho aqui. O inconsciente, ele é... Esse exemplo eu peguei num livro de física quântica e psicologia. O inconsciente nosso não é só quando a gente desmaia. O inconsciente é aquilo que o nosso espírito, ele é muito maior do que o nosso corpo, né? Então, o nosso espírito, ele tá nos mantendo e ele que controla o que nós fazemos no nosso corpo. Ele, através da mente. Isso é uma outra história também que vocês têm que aprender. Então, o nosso inconsciente, o nosso espírito, ele funciona como se fosse um cavalo selvagem. Vocês sabem como é um cavalo selvagem? Ele sai
desembestada, ele vai para todos os lugares. A mente humana é assim. A mente humana, quando ela não é conhecida, a pessoa não se autotrabalha no dia a dia, seu lado mental, seu lado psíquico, seu dia a dia, a mente humana ela é como um cavalo selvagem, desembestado. Ela sai fazendo tudo que dá. Pensa, ela não sabe quando o pensamento é dela ou quando o pensamento é de uma outra entidade, é de uma outra pessoa. Estudem a sincronicidade de Jung, que Jung, quando ele criou o conceito de sincronicidade, ele já estava aceitando que a vida após a morte existe, que o espírito não morre. E que, a respeito de pensamento, se vocês estudarem sobre a sincronicidade de Jung, vocês vão entender muita coisa. Então, aí, gente, eu ia começar esse vídeo 11 falando isso, mas acabei que eu falei mais outras coisas e agora eu falei o que eu ia falar, né? E vou continuar hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, segundo dia do segundo mês do ano novo, 2023. Feliz 33º dia do ano novo para todos, tá? Então, e que temos, a respeito de tudo isso que foi falado, que nós temos o dever de nos cobrarmos saber os porquês de estarmos ainda sobrevivendo, repetindo o pior da história da humanidade. Acabar com o império dos que só querem dominar. Acabar com o império da ignorância. Porque a ignorância ela abre de portas para que nós sejamos dominados. Nós não queremos isso. Nós queremos liberdade, mas é liberdade bem usada, né? E eu tenho que falar de novo sobre a condição humana. A condição humana precisa entender o que acontece, o porquê de estar repetindo o pior da história da humanidade. Está repetindo, né? Porque os que querem dominar, acabar com a nossa liberdade, eles acabam dominando, impondo esses conceitos, preconceitos e tudo mais, e essas culturas absurdas. Impõem o que tira dinheiro, eles querem dominar porque eles impõem o que tira dinheiro, eles estão interessados em dinheiro, querem os lucros financeiros e, em geral, fama, status, luxúria, são aqueles que são os desviados que querem dominar e desviam o resto da humanidade para poder dominar, né? Então, eles impõem o que tira dinheiro, querem lucros financeiros e, em geral, né, das massas que eles classificadas de pobres. Pobres! As massas vêm sendo dominadas pelos que aprenderam a roubar e deturpar conhecimento, gente. O que fazem tudo com a intenção de fazer as massas ignorantes para escravizarem. Entenderam? Eu consegui me fazer entender? Pois é. Então, nós temos o dever de nos autoconhecermos, para que a gente possa se libertar desse jugo do império da ignorância que nos deixa completamente abertos aos dominadores, aqueles que já têm conhecimentos, têm capacidade desenvolvida, mas usam para o mal. E o que eles querem? Eles querem a gente para trabalhar para eles, para os sistemas deles, né? Você acha que precisava o pobre andar mal vestido, mal cheiroso? Sabe por quê, gente? Porque o emocional, ele trabalha muito. E quando o emocional está abalado, quando a pessoa aprende errado, muitas vezes a pessoa perde. Ela perde. Tem uns que nem nunca conheceram as suas capacidades. Portanto, eles não sabem o que eles podem fazer por si próprios. A humanidade não está sabendo o que pode fazer por si mesma, né? E o que ela faz? Fica sujeita àqueles que dominam. Como eu estava dizendo ontem, tem muita gente que acha que está por cima da carne seca, mas não sabe que está
só tenho sucesso, porque eu posso, porque eu gosto de contar uma história, entendeu? Que eu vivi essa história quando eu voltei pro cursinho, para poder voltar para a faculdade, que a faculdade eu tranquei e tal, então tinha que fazer cursinho, eu não sabia que já tinha vestibulinho nas faculdades. Então o que eu fiz? Eu fui fazer o cursinho para fazer vestibular novamente. E numa uma aula de língua estrangeira, que vestibular você tem que escolher uma língua estrangeira. Então eu estava numa aula de inglês e tinha acabado de... o professor estava corrigindo um exercício. E eu estava ali aguardando, já tinha terminado, mais ou menos, estava nas últimas, eu acho, né? Aí ele estava falando com o pessoal de trás, um grupo de uns 5 rapazes, garotos, né? E de repente, a moça que estava sentada, estava na segunda carteira, na segunda fila. A moça que estava na primeira carteira, da primeira fila do lado direito, ela olhou para mim, uma moça barriguda, sabe? Esperando bebê. Depois eu até fiquei sabendo que ela estava esperando bebê de um conhecido, do Zé Cadê o Teto, o nome dele. Um conhecido aqui da cidade. E ela virou para mim e disse assim: Denise, você tá entendendo? Aí eu disse o quê? Ela disse isso aí que o professor estava... Aí eu falei, ele tá fazendo uma correção. Mas você tá entendendo o que ele tá falando agora? Aí eu disse assim, por que você não tá entendendo? Ela disse, não. Aí eu disse, você não tá entendendo? Porque ele não está cuidando da matéria do que tem aí na tua mesa, do teu livro. Ele tá falando com um grupo de pessoas do curso de inglês que ele dá aula em outro lugar, um curso particular. Aí eu virei aí ela pegou, ficou toda, sabe? É uma... Como é que eu posso dizer, gente? É uma guerreira, né? Com barrigão, dentro de uma sala de aula, né? E aí eu peguei e falei pro professor, por favor, ela não tá entendendo o que o senhor tá falando. Porque o senhor não tá dando aula, o senhor tá falando com pessoas de outra classe, de outro curso. Aí o garoto que tava lá atrás virou e disse assim, eu não tenho culpa se meu pai tem dinheiro para pagar um curso de inglês particular. E ela não tem. Aquilo me subiu o ódio, eu virei para ele e disse assim, acontece? Aí, bom, eu fui defender, né? Como me noja o mau caráter, a injustiça. Eu virei para ele e disse assim, acontece que ela tá aqui, num curso de pré-vestibular. Ela tá pagando, entendeu? E se tu queres usufruir do que o teu pai tem para te dar, vai e usufrui lá. Porque aqui o usufruto é dela. Ela tá pagando, aí o professor ficou calado, não abriu a boca, foi dar atenção pra moça. E o cara continuou ficou com raiva de mim. É por isso que não sei o que eu quero que meu pai, não sei o que, sabe? Pra acabar com essa pobreza.